Amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amados irmãos, vamos dar início a um culto abençoado pelo Senhor nessa noite. E dando essa abertura, irmãos, no Salmos 121, versículo 1. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados irmãos, vivemos hoje um momento muito delicado, em circunstância dessa pandemia, coronavírus. Mas de onde vem o nosso socorro? A Bíblia vai nos falar que esse socorro vem do Senhor. E a gente só consegue ver esse socorro, irmãos, na hora que elevamos nossos olhos para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Tudo quanto temos feito, tudo quanto temos tentado fazer pela nossa força, não adianta. Adianta a força do Senhor. Que nessa noite você fique com essa palavra no teu coração, que a nossa força, o nosso socorro vem somente do Senhor. Feche seus olhos onde você está neste momento, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Deus amado, graças te rendemos, Senhor. Pai amado, queremos, Senhor meu Deus, te apresentar cada vida neste momento, Senhor. Vida o qual, Senhor meu Deus, não sei como se encontra, onde está, Pai. Mas que nesse momento, Pai, que não seja hoje, mas que seja amanhã ou em outra data, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha penetrar nesse coração, Deus, e venha fazer morada. Essa palavra, Pai, que transforma, que edifica, que salva, que sara, que liberta, Deus. Que o Senhor venha, Pai amado, transformar de forma sobrenatural, Pai. Que venha, Senhor meu Deus, fazer tudo aquilo, Pai, que pareça bom aos teus olhos. Fazendo, Pai amado, tirar toda, Pai, frieza dessa vida, Senhor. Pai amado, que o socorro que só vem do Senhor, Pai, possa invadir cada casa, Senhor meu Deus, representada por essa vida que está assistindo hoje, Senhor. Que essa vida, Pai amado, venha trazer frutos para o Senhor, Deus. É o que te peço, Senhor, nesta noite, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra, Senhor meu Deus, venha ser ministrada nessa noite, Senhor meu Deus, com intrepidez, Pai, trazendo libertação, trazendo, Pai amado, essa pessoa de volta para o teu caminho, Senhor. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. É o que te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, aproveitando essa oportunidade que estamos aqui, irmãos, queremos trazer algo. O ministério se encontra fechado segundo um decreto municipal e temos tocado nesse assunto, irmãos, porque muitos membros têm tido muita dúvida em relação aos dízimos e ofertas, como está sendo feito, se está sendo feito. Irmãos, nos dias oficiais de culto, estamos tendo uma oração com no máximo 5 pessoas dentro do ministério. Então que nessa data, você que sente no seu coração, que você possa estar devolvendo o seu dízimo ao Senhor, que você possa estar ofertando ao Senhor no nome de Jesus. Assim como a igreja de Atos nos fala, que cada um depositava aos pés dos apóstolos e era repartido com todos segundo a sua necessidade. Nessa época todos tinham um só espírito, todos tinham um só coração e era todos voltados para a obra do Senhor. Se você tem isso no seu coração, se você faz parte, se você tem esse amor no seu coração de ser o mantenedor dessa obra, te peço que você procure. Nos comentários vai ter a agência, se você quiser fazer uma transferência ou quiser fazer um depósito, ou se você quiser pode nos procurar, deixe no comentário. Na página da igreja tem um telefone para contato também, você pode ficar na liberdade de estar nos procurando no nome de Jesus. Amém? Neste momento, desde já quero apresentar a vida do ministrador, do pregador hoje, Magno Vilto, no nome de Jesus. Você pode tomar a liberdade no nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Recebam ele no nome de Jesus e que ele tenha uma palavra dos céus para a tua vida no nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Prazer, satisfação estarmos juntos através dessa transmissão pela página da Assembleia de Deus Missões ID. Eu me sinto muito honrado em poder ter essa oportunidade de poder me achegar até você, a fim de nós juntos nos encontrarmos com a palavra de Deus. E a minha intenção aqui nesse momento é poder somar com os pastores e obreiros desse ministério, partilhando a palavra, alcançando você
que em primeiro momento serve a Jesus nessa igreja, congrega, e por razões óbvias do decreto, junto do decreto estadual quanto do decreto municipal, estamos impossibilitados de comparecer aos cultos. Entretanto, o Senhor é bom e a sua palavra continua sendo o nutriente para a nossa alma, o bálsamo para o nosso coração. E eu quero convidá-los, você que está aí ao alcance do exemplar da Bíblia, para abri-la por gentileza. É um texto que tem aquecido o meu coração ao longo desses últimos dias e eu gostaria de deixar essa reflexão com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós leremos esse texto a partir do versículo 1. É uma porção da palavra de Deus que nesses últimos dias tem muito me movido e eu tenho conseguido enxergar através desse texto algumas verdades que estão presentes na nossa vida, na nossa caminhada e na nossa jornada enquanto crentes e salvos em Cristo Jesus. A crise não nos afasta do provedor, pelo contrário, ela nos aproxima dele. E essa é uma boa oportunidade para nós descobrirmos o que Deus está fazendo e revelando a nós nesse tempo de adversidades, problemáticas e intempéries. Atos capítulo 12 é a base da mensagem dessa noite, dessa nossa reflexão, desse nosso devocional. Você que puder, acompanhe por gentileza. Atos 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, perceba a nomenclatura, o rei Herodes, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Versículo 4. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, aproximadamente 16 homens, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Veja, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Versículo 23 desse mesmo capítulo. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém. Meus amados, nós temos hoje uma dádiva, um privilégio, uma oportunidade que eu julgo pertinente, absolutamente importante, onde nós estamos mais uma vez nos encontrando com a palavra do Senhor, a bússola para o cristão. Eu penso que nunca foi tão importante como nesse tempo percebermos o que a palavra de Deus tem a nos dizer, as respostas para as principais perguntas em dias pandêmicos. Não está na política, porque eles não sabem o que fazem. Fecham cidade, abrem, fecham cidade, abrem. A resposta para as principais perguntas nesses dias pandêmicos não estão nos principais e mais eminentes homens desse planeta, porque eles estão improvisando bastante e nenhuma resposta foi dada até então. A resposta está onde? Está aqui, está na palavra de Deus. Se você observar esse nosso tempo pela luz da história, você vai perceber que não é a primeira pandemia que o mundo encara, não é o primeiro dilema mundial de proporções
pelo menos parecido com o que nós estamos enfrentando. Se você olhar para o quadro bíblico, você vai perceber que crises e medos profundos, tais quais o que é gerado no nosso dia, já irrompeu sobre outras gerações. Entretanto, em todos esses tempos, lá estava Deus, preservando o seu rebanho, cuidando do seu povo, como um ajudador fiel, como um amigo presente ao seu lado. O capítulo 12 de Atos nada tem a ver com uma infecção, com um vírus, com um problema de ordem de uma enfermidade. Mas nós temos aqui, pelo menos o que está acontecendo hoje e que culmina em morte. Está presente nesse capítulo. Nós temos 3 linguagens de morte em Atos capítulo 12. A primeira linguagem de morte em Atos é a execução de Tiago. Nós lemos o versículo 2, dizendo que Herodes matou Tiago à espada. Veja, o primeiro homem morreu nesse texto. A segunda linguagem de morte, apesar de não ser concretizada no capítulo 12, é uma promessa feita pelo próprio Herodes a Pedro, dizendo: te prendo hoje, te mato amanhã. Pedro estava no corredor da morte. Mas nós sabemos que por uma intervenção divina, por um anjo que chega e o arranca lá de dentro, isso não foi concretizado. A terceira linguagem de morte presente em Atos capítulo 12 está na última parte do texto e você leu comigo. Quando o texto diz que o anjo do Senhor feriu esse mesmo Herodes. E ao longo de alguns dias ele morre, literalmente, comido de bicho, pela infecção generalizada da ferida que foi feita nele. Bom, o capítulo 12 é a revelação de que a morte faz parte da jornada do ser humano. Entretanto, nela nós temos um homem que morre, não por uma ação natural, mas por uma execução. Nós temos alguém que estava no caminho da morte, mas por uma intervenção divina recebeu o livramento. E nós temos um homem que é executado diretamente pelo próprio Deus. O que esse capítulo, em onde nós temos histórias ou personagens célebres, como Tiago, Herodes e o próprio apóstolo Pedro, tem a nos ensinar nesse tempo? Bom, para nós entendermos do que se trata a morte de Tiago, a morte de Herodes e o livramento de Pedro, e que relação esses 3 personagens têm conosco em 2021, é necessário nós percebermos, primeiramente, a razão pela qual essa situação aconteceu. Por que Tiago está morrendo? Por que Herodes tem uma fúria tão grande contra a igreja? O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, que nós temos naquilo que eu chamo hoje de bastidores do capítulo 12, isso é, o contexto dessa história é a igreja de Cristo. Uma igreja que cresce, uma igreja que floresce, uma igreja que está responsável pela pregação do evangelho claro, munida da autoridade do Espírito Santo. O texto bíblico vai informar que a igreja cristã primitiva, ela cresce de uma forma assustadora. E essa expressão assustadora é proposital. Ela assustou muitos, os judeus e principalmente os governantes. E entre eles está o rei Herodes. O crescimento da igreja assusta os grandes homens, porque da noite para o dia, um grupo de pescadores reunidos em um cenáculo, num quarto alto, depois de uma experiência de batismo com o Espírito Santo, as pregações desses homens são tão encantadoras, geram uma influência tão profunda no povo, que o crescimento é muito grande. Numa mensagem só, Pedro ganha quase 3.000 almas. Numa segunda mensagem, quase 5.000. E se você ler Atos dos Apóstolos, você percebe que o escritor, que é Lucas, o médico amado, mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele começa a falar do crescimento da igreja através da linguagem numérica. Ele diz, olha, Pedro pregou e quase 3.000. Pedro pregou de novo e quase que 5.000. Mas chega uma hora que ele percebe que não dá para contar mais. E ele muda a linguagem. Ele não fala de números, mas ele fala de regiões. Ele dá nome de cidades inteiras se convertendo à pregação desses apóstolos. E ele não para aí. Ele percebe que o crescimento está além da sua capacidade de mencionar nomes de cidades. E ele prossegue dando informações sobre o continente europeu, sobre a Ásia. E você percebe uma igreja que cresce e floresce. Ouça o que eu vou lhe dizer. A igreja está crescendo e essa é uma proposta do Senhor Jesus. Então a igreja está no caminho certo. Guarde isso. Todas as vezes, ouça, todas as vezes que você estiver indo na direção certa, prepare-se para o confronto. Todas as vezes que você estiver indo no caminho que Deus deseja, prepare-se para o surgimento dos inimigos gratuitos, astutos, especialistas
em macular e derrubar aqueles que Deus escolheu. Os inimigos só aparecem no caminho de quem está caminhando certo. O ditado popular é esse: a árvore que não possui frutos, essa também não recebe pedradas. Então, se você está convivendo com aflições, problemáticas e crise, eu venho com uma outra notícia: não é hora de chorar, é hora de se alegrar. Não é hora de ficar triste, é hora de fazer festa para o Senhor e de louvar o nome do Senhor. Porque na vida cristã, problema é um bom sinal, crise é um bom sinal, porque o diabo só se levanta contra aqueles que estão alcançando o propósito, estão chegando lá. Então a primeira palavra de incentivo para você que está aí do outro lado da tela e Deus está mandando lhe dizer é essa: levante a cabeça, põe um sorriso no rosto, você está caminhando para o céu, isso é maravilhoso demais. Bom, a igreja cresce, floresce, e me acompanhe. Esse crescimento gera uma palavra-chave em Atos: perseguição. Se você está com seu aparelho celular aí posicionado, escreva essa palavra nos comentários. É uma palavra-chave para essa palavra, para essa mensagem. Perseguição. Perseguição é uma palavra-chave, por quê? Porque o inimigo se levantou. E no tempo da igreja, no primeiro século, esse texto que a gente leu tem 2000 anos de idade, no primeiro século, essa palavra perseguição, ela é liberada pelo perseguidor, por aquilo que eu chamo de inimigo. E ele vem camuflado com caras diferentes, mas é o mesmo demônio. No livro de Atos, ele aparece no formato de judeus. Ele aparece com uma roupagem real como Herodes e vários outros. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Esse mesmo inimigo está presente em 2021. E uma denúncia que eu preciso fazer, e aqueles que estão conectados em Deus e que têm uma vida com o Senhor vão entender isso com mais facilidade. Nós entendemos as realidades que nós estamos vivendo, a condição pandêmica, a realidade do vírus, a quantidade de pessoas que foram infectadas, alguns mortos e assim por diante. Mas há em toda essa situação uma ação do próprio inimigo a fim de afetar também a igreja, se utilizando de uma causa real para atingir um propósito ainda maior e antigo. Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja: ela nunca foi obstruída e não será hoje. Ela nunca foi parada e não será hoje. Ela nunca foi bloqueada e não será hoje. E a razão pela qual a igreja nunca vai parar é porque ela não caminha com as próprias pernas. Ela caminha sustentada pelas mãos do Cristo poderoso. E essa é uma razão poderosa. Agora é bom dizer, inclusive, que o inimigo se levantou. E esse inimigo possui duas frentes em Atos. Aquilo que eu chamo de, em primeiro lugar, de mente pensante. O cérebro por detrás da operação de perseguição da igreja. Quem é ele? Herodes. Herodes é a mente estratégica por detrás das perseguições. Ele que monta os planos, ele que idealiza como vai capturar apóstolos, discípulos, como matá-los. Ele é o cérebro por detrás da operação. Mas a segunda frente contra a igreja são os judeus, porque eles são os principais, ou seja, isso é uma informação histórica, eles são os principais contribuintes, estou falando de dinheiro, grana, imposto, no governo de Herodes. Então, se eles pagam Herodes, eles financiam a perseguição. Então Herodes persegue porque odeia e persegue para agradar um grupo. Persegue porque odeia a igreja e persegue para agradar os inimigos gerais da igreja. Então veja, nós temos um inimigo estratégico. Nós temos um inimigo com uma estrutura pronta. Nós temos um plano em execução em Atos dos Apóstolos. E a primeira estratégia do inimigo contra a igreja em Atos é essa. Parece que Herodes está reunindo a sua cúpula e dizendo: já sei como pará-los. Alguém deve perguntar: como, Herodes? E é a palavra que vai se repetir no capítulo 8, 9, 10, 11 e 12 de Atos. Se a gente dispersar esse povo, nós paralisaremos o crescimento. A palavra dispersar, deixa eu usar um sinônimo aqui para ficar mais fácil, mais próximo da nossa realidade. A ideia é: vamos espalhá-los. Porque quanto mais distantes eles estiverem um do outro, mais vulnerável vai ficar a fé. E quanto mais vulnerável ficar a fé, mais pessoas se desviam, se enrolam e daqui a pouco a obra termina. Na cabeça de Herodes, do diabo é essa: distantes, eles param. Distantes, eles perdem as forças. É verdade que a comunhão nos fortalece. É verdade que estar junto é importante. Agora, o que Herodes não sabia, e ouça isso,
é que o plano dele é, se eu espalhar a igreja, eu acabo com ela. O que Herodes não esteve presente é que antes de Jesus subir ao céu, em Marcos 16:15, ele teve um discipulado com os discípulos. E ele disse, olha, eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho uma ordem imperativa para vocês. Herodes não estava lá, mas Jesus deu uma ordem para espalhar. Jesus disse, veja se não é espalhar. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda a criatura. Veja, Jesus está dizendo, eu quero que vocês comecem juntos, mas no meio do caminho, espalhem. Espalhem a mensagem. Vão para pontos estratégicos e anunciem o reino a fim de que essa obra cresça. Então Herodes está dizendo, se eu espalhar eu mato, e a impressão que eu tenho, meus irmãos, é que Deus está lá em cima dizendo, espalhe logo, persiga logo, esprema logo, porque quanto mais você espalhar a igreja, mais você colabora para o meu plano. Aleluia! E a frase que me vem à mente é a frase de Martinho Lutero, o grande reformador. Martinho Lutero pregava em sua capela e dizia o seguinte, o diabo é um cão que está na coleira amarrado pelo próprio Deus. Ele não é um oponente à altura. E acredite, o diabo não é um inimigo de Deus, porque se ele o fosse, a gente partiria do princípio de que ele poderia enfrentá-lo. E como uma criatura tão lastimável como o diabo pode encarar um Deus soberano como o nosso? A verdade é que até os levantes de Herodes e do diabo contra nós colaboram de alguma maneira para que o nome do Senhor seja louvado, para que o propósito seja alcançado. O que me vem à mente aqui é uma razão para você glorificar a Deus aí com a sua boca, com as suas mãos, com esse comentário, com as curtidas desse vídeo, uma razão própria para você louvar o Senhor. Paulo diz o seguinte, que todas essas coisas cooperam, olha que lindo, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então não tem a ver com o plano, tem a ver com um Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive do que nós estamos vivendo. Veja, vou usar uma expressão aqui bem mineira, bem mineira. Herodes percebeu que espalhar a igreja não gera o aborto da igreja, não gera a destruição da igreja, mas gera uma multiplicação. E ele deve usar uma expressão, e eu estou usando aqui, claro, é uma conjectura, mas Herodes deve estar coçando a cabeça dizendo, o tiro saiu pela culatra. Fizemos o plano, pensamos que íamos pará-los, entretanto eles estão crescendo. Aí você pensa, Herodes agora vai se recolher e a perseguição e os problemas acabam. Ouça isso. Como crente, como cristão, como salvo em Cristo Jesus, você precisa saber disso. Toda provação será sucedida por outra provação. Toda noite que é interrompida por um dia será sucedida por uma nova noite. Isso quer dizer que nós vivemos de combate em combate, de luta em luta, de prova em prova. É claro que entre elas Deus nos dá um suspiro. A gente bebe água, a gente cultua, a gente sente a sua presença. Mas a vida cristã é um combate imparável. A vida cristã é uma luta imparável, mas perceba, o inimigo o inimigo contra o qual nós lutamos não é só um ser estratégico, mas ele é um ser cujas estratégias são atualizadas. Ouça isso. Isso quer dizer que se um plano do diabo foi frustrado, ele vai criar o melhor. Se uma situação orquestrada por ele, nós conseguimos vencer, ele vai idealizar uma nova. E o que Herodes faz é exatamente isso. Se espalhar não funcionou, eu preciso de um novo plano. E ouça isso aqui. O novo plano de Herodes é Atos capítulo 12. Ele diz, já que espalhando eu não paro, vamos fazer o seguinte. Ouça. Vamos capturar o líder. E se a gente capturar a liderança e matar o líder, nós fragilizaremos o rebanho. O que nós temos aqui onde nós lemos? Nós temos um Tiago capturado e morto. Nós temos um Pedro capturado para ser morto amanhã. Então o que é a estratégia nova? A gente captura o líder e a gente acaba com a igreja. Ouça isso. Isso é para quem está muito ligado. O problema de Herodes é que Herodes nunca conseguiu capturar o verdadeiro líder. Uau! Ele capturou Tiago, mas não capturou o líder.
Ele prendeu Pedro, mas não prendeu o líder. Ele pode prender o colégio apostólico inteiro, ele não vai capturar o líder. Porque o líder da igreja não é um homem. O líder da igreja é o Cristo Salvador. Para ele seja o nosso louvor nesse momento. Herodes é uma aplicação que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A verdade é que Herodes capturou o líder errado. Ele prendeu Tiago, ele prendeu Pedro. E vou dizer uma coisa. Por que Herodes quer capturar o líder? Porque isso é uma cultura histórica das falsas religiões. As seitas e falsas religiões sempre se movem dessa forma. Elas sempre são inauguradas por um homem. E essa figura precisa estar viva na mente das pessoas, a fim de que aqueles que acreditam no que ele ensinou, mantenham a crença no que ele ensinou. Então o que essas falsas religiões e seitas fazem? Bom, o fundador morreu. Então como mantê-lo vivo entre nós? Através de duas coisas. Ou a gente faz uma estátua dele, porque de alguma forma, olhando para a estátua, se lembram do líder e acreditam no que ele diz, ou então a gente prega a reencarnação. Que aí é tipo assim, ele morreu, mas agora só mudou de corpo e mantém a figura do líder viva. Esse é o grande problema. Herodes está com uma mente baseada nas religiões que ele conhece. Ele diz, se eu capturar o líder e arrancá-lo do cenário, eles não terão para que olhar. Mas Paulo vai nos ensinar que nós não estamos olhando para o púlpito da igreja. E deixa eu dizer isso bem claramente. A igreja não está olhando para o púlpito. A igreja está olhando para o trono. Isso é indiferente. Porque o púlpito o homem faz e desfaz, constrói e destrói. Agora o trono, nele só há um assentado e é o Rei da Glória, é para lá que a igreja está olhando. Paulo vai dizer isso para a igreja em Colossos, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, quando ele diz, olhai para cima, pensai nas coisas que são do alto, onde está o nosso Senhor Jesus. Então se a igreja viver olhando para o púlpito, ela acaba hoje, porque o púlpito está fechado, o templo também. Mas se a igreja estiver olhando para o trono, ela nunca vai parar, porque o céu não fecha. Aleluia! Eu não sei você aí do outro lado da tela, mas eu sinto graça aqui onde nós estamos. E a Bíblia é tão verdadeira que o Herodes diz, então vamos capturar. Capturou o primeiro, Tiago. Capturou o segundo, Pedro. Eu não sei se você reparou, mas nós temos 3 nomes nessa história. Nós temos Tiago, Pedro e Herodes. Eu não sei se eu posso contar com a sua ajuda, mas eu queria que você escrevesse aí nessa transmissão, nos comentários, esses 3 nomes, por favor, em sequência. Tiago, Pedro e Herodes. Tiago, Pedro e Herodes. Escreva aí, põe na caixa alta. Tiago, Pedro e Herodes. Tiago, Pedro e Herodes. Todo o capítulo 12 acontece em torno desses 3 homens. Tiago, Pedro e Herodes. E a pergunta que me proponho a responder a partir de agora é essa. Seriam apenas nomes? Estes 3 seriam apenas 3 personagens históricos? Bom, se esses 3 nomes estivessem envolvidos numa revista, se esses 3 nomes estivessem em algum blog, poderiam ser apenas 3 nomes de 3 personagens históricos. Mas esses 3 nomes estão no livro eterno, na Bíblia. Ora, então, Deus quer falar algo conosco através desses 3 nomes. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus está se revelando em Tiago. Deus está se revelando em Pedro. Deus está se revelando em Herodes. E as 3 perguntas que me proponho a responder a partir de agora são essas. Quem é o nosso Deus em Tiago? Quem é o nosso Deus em Pedro? Quem é o nosso Deus em Herodes? Olhe bem aqui nos meus olhos. Quem é Deus em Tiago? Ora, o que nós temos sobre Tiago é o verso 2. Eu leio para você. O texto diz assim. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vamos pensar aqui agora. Um momento de nós pensarmos nisso. Quem é Tiago? Tiago era pescador. Tiago, irmão de João, quando encontrou com Jesus, estava na beira da praia lavando suas redes. No mesmo capítulo 5 de Lucas, em que Jesus entra no barco de Pedro e ensina Pedro a pescar de verdade, Tiago estava lá. Inclusive aquele texto da pescaria, o barco de Pedro tinha tanto peixe, mas ainda tinha peixe na rede, que foi necessário chamar um segundo barco para também enchê-lo de peixe.
E esse segundo barco pertencia a quem, gente? A Tiago e a João, seu irmão. Tiago era pescador. Tiago foi chamado como Pedro foi. Tiago ouviu a mesma frase, vinde após mim, porque Jesus, quando chamou, colocou essa expressão no plural. E eu vos, plural, farei pescadores, plural, de homens. É interessante porque o Deus que chamou Pedro, Tiago, João, chamou André, chamou todos os discípulos. Quem é Tiago? Tiago é um pescador que encontrou com Jesus, que virou discípulo e em Atos é um apóstolo. Tiago pertencia à trinca dos 3 discípulos que andavam com Jesus nos momentos mais importantes. Por exemplo, você deve se lembrar de Marcos capítulo 5, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, o principal da sinagoga. Para esse milagre, Jesus não levou os 12 discípulos. Jesus levou apenas 3. E quem são eles? Pedro, Tiago, olha ele aqui, e João. Para o dia que Jesus transfigurou-se em Mateus capítulo 17, no Monte Tabor, Jesus não levou todo mundo. Jesus levou esses 3 discípulos. Tiago estava lá. Tiago viu a ressurreição da filha de Jairo ao vivo, em tempo real. Tiago viu Jesus em glória, em cima da montanha, em tempo real. Tiago viu coisas extraordinárias. Tiago foi batizado com o Espírito Santo. Tiago era um pregador poderoso. Mas o texto diz, ouça isso com atenção, por favor. O texto diz que Herodes matou Tiago à espada. A pergunta que eu faço aos senhores é essa: onde estava Deus quando Tiago era executado? Peraí, mas é crente, mas é homem de Deus, mas é pregador, mas tem uma vida no altar. Ora, onde estava Deus? Bom, se eu insistir em dizer o que alguns malucos andam dizendo, que crente não pega e não passa pela pandemia e o vírus não mata crente, se eu insistir em falar essa ironia e essa loucura, eu teria um grande problema aqui, porque o Tiago é mais crente que você e morreu. Tiago andou com Jesus e morreu. E eu pergunto, quem é Deus na morte de Tiago? Ora, Deus na morte de Tiago é o Deus das permissões inexplicáveis. Eu sei que é difícil falar disso em 2021. Num tempo onde as pessoas aprenderam a pôr Deus na parede. Eu queria saber quem é o maluco que inventou isso. Num tempo em que as pessoas aprenderam a determinar milagres para um Deus soberano. Num tempo em que as pessoas pensam que Deus é um funcionário, onde eu dou a ordem e ele literalmente me entrega o que eu quero. Escute uma coisa. Você não é Deus, você é o servo. Ele é o Senhor. Você não é o oleiro, você é o barro. Eu sou o barro, ele é o oleiro. Não sou eu que estou no controle, em você é Deus. Agora, eu pergunto a vocês, será que Tiago morreu porque tinha um pecado escondido? Será que Tiago morreu porque era menos crente que os outros? Não. Tiago morreu porque Deus é um Deus de permissões que não temos explicações. E essa é uma doutrina presente na Bíblia, pouco pregada, difícil de ser ensinada, mas eu preciso esta noite me dirigir a você que dá crédito a essa palavra para entender que Deus poderia desviar o pescoço de Tiago da espada, Deus poderia desviar a espada do pescoço de Tiago, mas Deus não fez isso. A cabeça de Tiago foi para um lado, o corpo para o outro. O Deus que permitiu Tiago ser degolado é o mesmo Deus que permitiu João Batista ser degolado, é o mesmo Deus que permitiu Paulo ser degolado. São os 3 homens degolados no Novo Testamento. Você me pergunta, onde está Deus quando Tiago morre? Eu lhe respondo, Deus está no mesmo lugar, em um alto e sublime trono, sem nenhuma necessidade de nos explicar absolutamente nada, porque Deus é permissivo quando deseja. A permissão de Deus nos faz chorar. A permissão de Deus abre um buraco na nossa frente. Você está me ouvindo bem? A permissão de Deus arranca o chão dos nossos pés. A permissão de Deus não vem com uma cartilha de explicações. Mas por que ele viveu isso? Mas por que ela viveu isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há explicações, mas há um Deus que permite. Ora, veja se a pergunta não é pertinente com o nosso tempo. Porque no capítulo 12 a pergunta é: por que Tiago morreu? 2021 a pergunta é: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permitir uma igreja fechar? Por que Deus permitir um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de vida consagrada, ser sepultado por causa de um vírus maligno, diabólico? Por quê? Ora, a resposta é a mesma. Deus é um Deus de permissões misteriosas. E se você não consegue crer nisso, eu lhe desafio, me responda então,
Por que Deus permitiu o que permitiu com Jó? Me explique de outra forma. Jó era mais crente que eu e você juntos. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem que fazia altar para ele e pelos filhos, que cobria a casa de orações sinceras. Um homem que conhecia o Todo-Poderoso. Se você não sabe, o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó. Jó precede Abraão. Jó veio antes do pai da fé, senhores. Um homem de vida ilibada. E de repente perde tudo. De repente se vê com um caco de telha na mão, uma infecção generalizada na pele, e você diz, esse homem deve ter um pecado escondido, e não seria difícil dizer isso, porque um dos amigos afirmou isso, você está assim, porque você tem um problema escondido. Ora, não, há um Deus no trono, que permite situações adversas, que permite anoitecer do mesmo jeito que permite amanhecer, que permite a dor, a lágrima. Aí você me pergunta, mas para que serve a permissão divina? Em primeiro lugar, a permissão divina serve para colocar as coisas no seu devido lugar. É quando Deus permite o caos que eu me volto para mim mesmo e reconheço que não sou nada sem Ele, que não tenho nada sem Ele e que não sou tão importante assim como alguém disse. Eu preciso que você entenda que quando um santo contrai esse vírus maldito e desce à sepultura, ele não morreu porque tinha um pecado escondido. Ele não morreu porque não era um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ele é também um dos alvos da permissão misteriosa de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa aos senhores. A Bíblia diz sobre a permissão, e eu estou citando Bíblia desde o início. O salmista lança uma pérola sobre a permissão divina. O salmista diz assim, ó: muitas são as aflições do justo. Ele não disse do incrédulo. Ele não disse do ímpio. Ele não disse do homem sem Deus. Ele disse do justo. Ele está falando com a gente. Muitas são as aflições do justo. O problema é para nós. Mas, eu gosto dessa linguagem. O Senhor o livra de todas elas. E aqui eu preciso explicar uma coisa. Porque por muito tempo nos ensinaram que livramento tem a ver com essa vida. Porque aí eu entro num dilema. Bom, se Deus livra de todas, por que o Tiago morreu? Se Deus livra de todas, por que o Jó está doente? Se Deus livra de todos, por que tem irmãos fiéis a Deus agora com o pulmão tomado de uma infecção? Como assim? Deus não livra de todas? O grande problema aí é que a noção de livramento nosso tem a ver com os nossos interesses. É que a gente só chama de livramento aquilo que eu quero que Deus tira de nós. E livramento na Bíblia não é arrancar o Covid. Livramento da Bíblia é não me lançar no inferno. Oh, isso é bom. E eu não estou dizendo isso baseado em mim, eu estou citando Paulo, 1 Tessalonicenses 1,10, o apóstolo escreve, e nós esperamos uma gloriosa redenção do Cristo que nos livra da ira vindoura. Perceba o verbo, nos livra da ira vindoura. O que Paulo está dizendo é livramento não é Deus arrancar a doença, livramento é Deus não me lançar no inferno, mas me introduzir no céu sem eu merecer. Isso é livramento, senhores. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem é Deus em Tiago? O Deus das permissões misteriosas, inexplicáveis. Onde estava Deus quando os crentes eram colocados no Coliseu Romano? Quando as feras, as jaulas eram abertas e os leões devoravam os nossos irmãos sem anestesia nenhuma. Como? Onde é que Deus estava? Quando, numa noite histórica de São Bartolomeu, um padre chamado Torquemada, isso é história, eu estou citando história, arrancava a parte de baixo do seu crucifixo, que também era uma adaga, e abria o peito de cristãos na França. Onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar, fazendo com que essa situação nos colocasse onde nós precisamos estar, num lugar de submissão, entendendo que Deus não está no controle só daquilo que eu quero, Deus está no controle também daquilo que eu não quero, daquilo que eu não desejo e daquilo que não faz parte dos meus projetos. Bom, mas vamos respirar. Deus não é o Deus só das permissões inexplicáveis. Tiago morreu, perdeu a cabeça, foi degolado. Aí o Herodes percebeu que parece que o plano funcionou. Por quê? Porque os judeus estão alegres. Lembre-se, os judeus estão felizes. E judeu feliz é mais moeda no cofre dos impostos. Ele diz, eu preciso continuar, esse plano é bom. E aí ele prende o novo líder. Ele prende Pedro. E o que você vai fazer com Pedro, Herodes? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Tiago. Ouça isso aqui e não perca isso. Ele prendeu Tiago e matou Tiago. Agora ele prende Pedro. E o que ele vai fazer com Pedro? Ele vai matar.
Só que tem um problema. O problema é que quem decidiu o futuro de Tiago é o mesmo que decide o futuro de Pedro. Deixa eu melhorar isso aqui. Não é Herodes que decide o que vai acontecer com Pedro. Quem decide o que vai acontecer com Pedro é o mesmo que decidiu o que aconteceu com Tiago. Então, trocando em miúdos, Herodes tem um plano, eu vou matar, mas Deus tem outro plano, eu vou livrar. Eu gosto disso aqui. Porque o texto começa dizendo, se você ler o versículo 3 e 4, a linguagem de Lucas, o autor de Atos, é essa. Pedro foi preso. Ouça isso. Pedro foi preso. A expressão, o verbo aqui é prender. No verso 3 e 4 ele utiliza o verbo prender. Mas se você ler esse mesmo texto, no versículo 5, Lucas mudou o verbo. E no versículo 5 ele não diz que Pedro estava preso. No versículo 5 ele escreve, Pedro era guardado na prisão. Ora, seria uma coincidência gramatical? Seria uma coincidência textual? Claro que não. E deixa eu dizer uma coisa para quem está me acompanhando. Prender e guardar não são sinônimos. Isso é, se eu mudar a expressão, eu mudo o sentido da frase. Como é que o Lucas começa dizendo que o Pedro está preso e depois ele continua dizendo que o Pedro está guardado? Ô Lucas, ou ele está preso ou ele está guardado. E o Lucas responderia, não, ele está vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Porque esse texto aqui não é uma confusão de verbos. Esse texto aqui é Deus mostrando duas mentalidades na prisão de Pedro. A primeira mentalidade é a mentalidade de Herodes. Se você parar Herodes no palácio e perguntar, o que o senhor fez com Pedro? Ele vai responder, eu prendi. Mas se você subir ao alto e sublime trono e perguntar a Deus, o que o senhor está fazendo com Pedro? Deus vai dizer, eu estou guardando. Então quer dizer que o que Pedro chama de cadeia, Deus chama de esconderijo. Aleluia! O que Pedro chama, o que Herodes chama de ponto final, Deus chama de início de uma história de livramento. Então o que a mídia chama de fim, Deus está chamando de um testemunho na história de que Deus está cuidando do seu povo e da sua igreja. E Deus é incrível. Tem uma pessoa, um dos professores, um dos meus professores que tem uma expressão muito interessante. Ele sempre diz assim, eu me amarro muito em Deus. E eu vou repetir ela aqui. Eu me amarro em Deus. Porque Deus é estranho. É estranho. Olha onde Deus foi esconder Pedro. Onde Deus decidiu guardar. Deus decidiu esconder Pedro no palácio ou na prisão de Herodes. Isso não é novo. Porque se você perguntar o Moisés vai dizer, ele fez a mesma coisa comigo. Enquanto matava-se todos os meninos no Egito, Deus me escondeu na casa do assassino. Na casa de Faraó. Ou saber o que eu vou lhe dizer? O esconderijo de Deus não tem a ver com lugar. A prisão é um esconderijo. Como assim? Prisão não é esconderijo, gente. À luz do texto, a prisão de Herodes para todos os presos é uma cadeia. Para Pedro, é o útero que está gerando o testemunho da libertação. Então, deixa eu dizer isso para quem está atentamente do outro lado da tela recebendo essa palavra. Não encare o que você está vivendo com a mente de Herodes, senão você vai se auto-sabotar, se autodestruir, se automutilar. Porque você vai olhar para o que você está vivendo e vai dizer, chegou meu fim, acabou, já era. Encare o que você está vivendo com a mentalidade de Deus. Eu vou sair dessa, as coisas vão mudar, a vitória virá, porque nós somos crentes, nós temos um elemento que vence isso tudo, nós temos fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu disse que em Tiago Deus é o Deus da permissão. Mas em Pedro, Deus não é permissão. Em Pedro, Deus é providência. Em Pedro, Deus é livramento. Em Pedro, Deus é escape. Veja, ele está na prisão, no corredor da morte. Irmão, seja sincero. Você tem um boleto para pagar amanhã, segunda-feira. Você não tem dinheiro. Você não dorme direito. Pedro não tem um boleto para pagar amanhã. Pedro vai morrer amanhã. O que ele faz? Ele deita e dorme. Como assim? Ô Pedro, não é hora de dormir. Você vai morrer. Pedro, como assim? Como dormir na crise? Pedro, como ter paz na crise? Aí Pedro responderia, paz na crise só quem conhece Jesus. Porque o milagre aqui não é deitar, o milagre aqui é dormir. O salmista disse, eu deitei e dormi,
porque o Senhor me sustentava. Então o que eu vou dizer aqui é para quem crê e glorifique da sua maneira aí. Deus está com você na prisão mais profunda que você estiver aí agora. É importante que o Pedro deita e dorme. E vou dizer uma coisa, senhores. Tem hora que quando nós não temos mais o que fazer, nos resta ainda uma saída. Descansar. Descansar, Pedro deita, dorme, e você me pergunta, e agora, Pedro, vai fazer o quê? Não tenho mais o que fazer. E ouça isso, quando você não tiver mais nada o que fazer, Deus ainda tem algo para fazer. Ele deitou e dormiu, e a Bíblia, não sou eu, versículo 7 diz, e sobreveio o anjo do Senhor. Veja, o anjo só chegou quando Pedro dormiu. Existem coisas que o céu só pode começar a fazer quando você parar de tentar fazer. Existem coisas que Deus só vai pôr a mão quando você tirar a sua. Existem coisas que Deus só pode entrar quando você sair. Alô? Saia de cena e deixe Deus trabalhar, Ele sabe fazer. Ele deita e dorme, o anjo chega. Eu gosto desse anjo. Primeiro porque esse anjo aparece no texto como anjo do Senhor. Segundo porque ele chega na prisão sem dar carteirada. Esse anjo não chega na entrada da prisão, olha para a guarita e diz para o soldado, eu tenho uma carteirinha de capelão, pode entrar? Não. Esse anjo não chega pedindo autorização para um horário de visita, não. Esse anjo chega e quando você assusta ele está do lado de Pedro. A pergunta é, quem abriu a porta para ele? A pergunta é, quem foi que ajudou o anjo a entrar? Ouça, meus irmãos, quem foi que disse que o meu Deus precisa de porta aberta para agir? Quem foi que disse que Deus precisa que tudo esteja favorável para que Ele gere um milagre? Eu estou falando com você, empresário que está me acompanhando, com você que tem muitas situações para resolver amanhã. Acredite, com a prisão trancada, Deus fará um milagre aparecer aonde você está. Ele está deitado e dormindo. Ele nem sabe que Deus invadiu a prisão. Ele nem sabe que tem um anjo lá dentro. E eu vou dizer uma coisa. Esse texto é muito profundo. O texto diz que tem 4 quaternos de soldados na cela de Pedro. São 16 homens. Os comentaristas desse texto vão apontar a possibilidade de que 2 soldados, um ao lado de Pedro, uma à direita e outro à esquerda. Esse da direita tem uma algema segurando a sua mão, e essa mesma algema na outra extremidade está segurando a mão de Pedro. Do outro lado, de igual forma, uma parte da algema segura um braço do soldado e a outra um braço de Pedro. Isso quer dizer que se Pedro fizer um mínimo movimento, eles percebem. Então Pedro não está só numa cadeia, ele está num lugar inescapável. Mas a Bíblia diz que quando o anjo chegou, a cadeia caiu no chão. Bum! E onde está o milagre? O milagre não está na cadeia cair. O milagre está nela cair, fazer barulho e o soldado não ouvir. Não sei como Deus vai fazer, mas eu estou aqui como um profeta de Deus dizendo, prepare-se para milagres inexplicáveis na sua vida nesse tempo. A cadeia é ferro, senhores. Cai no chão, faz barulho e ninguém escuta. E vou piorar um pouco, porque o texto diz que o anjo toca no lado de Pedro. A intenção não é acariciá-lo. A intenção é dar a ele um choque de realidade espiritual. Ele o toca como quem diz, acorda. Porque existe o tempo de descansar. Mas chega o tempo de Deus te acordar para viver o sobrenatural. Ele acorda, ele desperta. Aí o anjo dá a ele uma ordem. Ouça isso. O anjo diz a ele assim, 2 coisas. É uma ordem de posicionamento. Guarde isso. É uma ordem de posicionamento. O anjo diz assim, levanta-te depressa. Por que você está deitado? Estou deitado porque confio. E por que eu vou levantar? Vou levantar porque o que eu creio, Deus que eu creio, decidiu começar a fazer algo. Então, enquanto Deus não faz nada, confie. Mas quando Ele começar a fazer, se levante, vá viver o milagre. Ele se levanta e o céu, o anjo tem uma mensagem muito boa. Porque o anjo diz, levanta, mas é depressa. Essa é uma expressão de velocidade. O que o anjo está querendo dizer é o que o céu tinha que fazer, já fez. Agora, a partir de agora tem a ver com a sua reação ao que eu estou fazendo. Isso quer dizer que se Pedro demorar a levantar, ele vai demorar a sair da cadeia. Se ele demorar a sair da cadeia, ele vai demorar a chegar na casa. Se ele demorar a chegar na casa, o testemunho chega mais demoradamente na ouvido dos irmãos. Oh, aleluia. Então tem coisas que tem a ver com o céu, tem coisas que tem a ver com você. O que você não consegue fazer, deixa que Deus faz. Mas o que você precisa fazer, levante-se e se posicione.
Não espere as coisas caírem na sua mão. Dê um jeito, sacode a poeira, dê a volta por cima. Afinal de contas, o anjo está conosco, Deus está conosco, mas você tem capacidade de romper essa situação também. Agora eu acho bom, porque Pedro fica em pé, e a primeira ordem é posicionamento, levanta depressa, mas o anjo não para. O Pedro deve estar olhando para o anjo, imagine você, 3 horas da manhã, você vai morrer daqui a pouco, aparece um anjo na sua frente. O Pedro deve estar dizendo, bora, vambora, e o anjo está dizendo, calma. E eu só vou dizer isso porque está escrito. O anjo diz assim, calça a sandália. Irmão, o que é um chinelo para quem vai morrer daqui a pouco? Já calcei. Bora! Não. Aperte o cinto. Ô Pedro, veste a capa. O céu se preocupa com a sandália de Pedro, com o cinto de Pedro, com a capa de Pedro. O que Deus está dizendo para nós aqui hoje? É que o nosso Deus não é só o Deus que cuida de Pedro, mas é o Deus que cuida das coisas de Pedro. Isso é muito profundo. Ora, se Deus cuida de um chinelo, de uma sandália, Ele desamparará os seus filhos? Ele deixará a sua despensa? Ele não enviará uma provisão para você, pai de família, que está me ouvindo aí do outro lado? Ele não há de fazer um milagre nesse tempo de caos? Respira fundo! Acredita! Deus cuida das mínimas coisas dos seus filhos. O que me vem à mente é a linguagem do salmista: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque levantar depressa é posicionamento. Agora capa, sandália e cinta é revestimento. Deus só pode revestir quem se posicionar. Ele se posiciona, se veste e o anjo diz, bora, me segue. E Pedro vai atrás do anjo. Olha para mim. O anjo na frente, Pedro atrás. O anjo na frente, Pedro atrás. De repente tem uma porta de ferro. Se você puder, escreve isso aí, por favor. Porta de ferro. Escreva isso, porta de ferro. Coloque em caixa alta aí o quanto que você conseguir. A porta é de ferro. Por que a Bíblia faz questão de falar do material da porta? Não é de madeira. É de ferro. Ora, o anjo na frente, Pedro atrás, uma porta fechada. Não é uma porta comum, é uma porta de ferro. Pedro deve estar indo atrás e perguntando-se, eu não vi chave na mão dele? Aparecer aqui é uma coisa, agora, como é que a gente passa daquele obstáculo? E eu vou lhe dizer só porque está escrito. A Bíblia diz que à medida que Pedro aproximava-se do anjo, e o anjo aproximava-se da porta, a porta abriu por si mesma. Porque Deus abre portas de 3 formas. Tem porta que Deus abre da seguinte maneira, Deus diz, toma uma chave aí, vai lá e abre. Tem porta que Deus não te dá a chave para você abrir, tem porta que Deus diz, vai que eu vou usar alguém para abrir ela para você. Agora tem porta que Deus não te dá nem a chave, nem usa uma pessoa. Tem porta que Deus diz, só vai. Aleluia. Porque no tempo certo as coisas vão se abrindo para você. Parece não combinar o que eu estou dizendo aqui, mas eu prego pela fé, e pela fé a gente vê o milagre. Deus está dizendo, o tempo é favorável, o tempo é de uma porta fechada, e não só uma porta fechada, mas uma porta de ferro fechada. Tem gente que está vivendo exatamente com isso, vendo seus negócios afundando, vendo as coisas faltando, está tudo travado. O que eu faço, pregador? Continue crente, continue fiel, continue adorando, continue celebrando, porque na hora certa Deus vai fazer isso com a porta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, um Deus que abre porta de água vai ter problema com porta de ferro? Inexperiente é você, Deus não. Essa crise é nova para você, para Deus não. É inédito para você, para Deus não. A porta abriu e eu preciso ir embora, terminar, e você precisa também. Mas o texto diz que daquela prisão saíram 2 homens. Não, Marcos, você está enganado, saiu um só. Não, saíram 2. Não, mas só um é Pedro. Não, saíram 2. O primeiro homem é da terra, o segundo é do céu. O primeiro é o de baixo, o segundo é o de cima. O primeiro é o que precisa, o segundo é o que veio tirar ele.
Saíram 2 homens daquela prisão, o Pedro e o anjo. 2 perguntas e a gente encerra. Para onde Pedro foi? Lucas escreve, e Pedro foi para a casa de Maria. Olha para cá, me veja nessa tela e deixa eu responder uma coisa. Se Pedro foi para a casa da irmã Maria, a pergunta é, quem estava lá? A igreja. Não, mas o Herodes não prendeu Pedro para acabar com a igreja? Novamente o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque o Pedro chegou e a igreja estava lá. E eu pergunto a você, a igreja estava fazendo o quê? Estava orando. Porque a igreja é a igreja sem Pedro. É Pedro que não é Pedro sem a igreja. Isso quer dizer que morre Tiago, morre Pedro, morre Paulo, morre A, B, C, D, mas a igreja é indestrutível. Ela permanece. Para a gente ir embora, para onde Pedro foi? Para a casa da irmã Maria. Quem que ele encontrou lá? A igreja. A igreja estava fazendo o quê? Orando. Pedro entrou. A Rode abriu a porta, o Pedro entrou alegre. Imagina você orar uma noite inteira por um milagre e de repente a vitória entra na sua sala. Bum! O povo está alegre. Lucas escreve que o culto acabou de manhã. Deixa eu terminar com a segunda pergunta. Pedro foi para a casa da irmã Maria. Mas e o anjo? Foi para onde? Não, eu vou repetir essa pergunta. Para onde Pedro foi? Para a casa da irmã Maria, encontrou a igreja e testemunhou. Mas e o anjo que tirou ele, saiu com ele da prisão? Foi para onde? Eu lhes respondo, o anjo foi encontrar um tal de Herodes. Quem é Herodes? Herodes é quem matou Tiago. Herodes é quem corta a cabeça de crente. Herodes é quem prende para matar amanhã. Ora, quem é Deus em Tiago? Deus das permissões inexplicáveis. Quem é Deus em Pedro? Deus da providência sobrenatural. Agora, quem é Deus em Herodes? O Deus da justiça. Eu preciso dizer isso com graça e com autoridade. Meus irmãos, à luz da Bíblia e do texto que nós acabamos de pregar, o nosso Deus permite situações e a permissão nos faz chorar, mas a providência nos fará ter um testemunho extraordinário de livramento, de cura e de milagre. Eu sei que você está impressionado como muitas e muitas pessoas estão ao assistir os jornais, que a gente torce, sai sangue, sai pulmão infectado se a gente torcer. A grande verdade é que essas notícias de morte têm nos amedrontado e causado pânico e medo. Mas me permita lhe dirigir a você, lhe dizendo, no nome do Senhor Jesus, veja o outro lado da matéria, veja que se de um lado tem mais de 300 mil mortos, do outro lado tem mais de milhões de curados, restaurados, saindo de dentro das UTIs, por um milagre da provisão de Deus. Deus é um Deus que permite, mas é um Deus que faz maravilhas. E eu concluo lhes dizendo, Herodes fez um discurso, todos se alegraram. Foi muito profundo, o povo batia palma. Voz de Deus e não de um homem. Herodes estava bem vestido. O texto diz que quem apareceu lá? O anjo. Está escrito que o anjo feriu Herodes. E Herodes morreu comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Qual que é o problema ali? O problema é que ele não levantava a mão para dar glória? Não. O problema ali não é porque ele não aplaudia, tem nada a ver com isso. O que é não dar glória a Deus? O problema é que Herodes pensava que era ele que estava no controle. Quando de repente Deus sacou da sua espada. Última aplicação. Quando o texto diz que Herodes, que o anjo feriu Herodes, o termo ferir no grego ali, e o grego é a língua escrita originalmente de Atos dos Apóstolos. O termo ferir ali é corte. Então Atos capítulo 12 tem 2 espadas. A primeira é a de Herodes, que cortou a cabeça de Pedro. Mas a segunda é a do anjo, que feriu o monarca. Os historiadores chegam a dizer que 5 dias depois, a infecção generalizada toma o monarca, ele morre, literalmente comido pela infecção. Por quê? Porque Deus é permissão, Deus é providência, mas Deus é justiça. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua causa e sobre a sua casa. Todo Herodes que tentou te envergonhar, te humilhar, lançar a sua honra ao descrédito, mais cedo ou mais tarde, ele se encontrará com a justiça de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver.
Nós vamos orar agora e eu vou devolver a palavra. E nós acreditamos que depois de 55 minutos de mensagem, você está saindo dessa live alimentado. Feche seus olhos. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Ó Deus, indiferente do local, se nós estamos num templo, numa casa, numa transmissão online, Tu és o Deus que alcança todas as famílias agora. Deus, aonde houver alguém ligado nessa live, nessa transmissão ao vivo, e me permita, Senhor, estender essa oração para aqueles que assistirão através da página da Assembleia de Deus Missão ID, esta mensagem, esse culto. Eu peço que o Senhor trabalhe em nosso favor agora. Console aqueles que foram literalmente incluídos na permissão inexplicável, mas gere alegria também naqueles, ó Deus, que estão recebendo o milagre da provisão e da providência agora. Ó Senhor, eu apresento a Ti pessoas que estão às vezes infectadas por esse vírus me ouvindo, que tem parentes agora, que de repente estão até entubados. Eu oro agora no nome de Jesus e ministro a cura. Peço que o Senhor venha desobstruir as vias aéreas, respiratórias, que o Senhor venha limpar esse pulmão, que o Senhor venha liberar a saúde, pois Tu és mais efetivo do que qualquer vacina. Tu és o Deus da cura, Jeová Rafá. É no nome de Jesus que eu ministro a cura. Eu ministro, ó Pai, a restauração completa e total. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Para a glória do Teu precioso nome, nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Se essa mensagem de alguma forma te alcançou, eu quero que você ponha nos comentários aí, escreva o que você sentir ser tocado pelo Senhor agora, glorifique, escreva alguma coisa, a fim de que o nome de Jesus seja louvado e glorificado. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra impactante. Pastor, que o Senhor continue abençoando e engrandecendo sua vida cada dia mais, no nome de Jesus. Meus irmãos, você que se alimentou desse maná dos céus, sei que essa palavra, ela penetrou no seu coração. Se você tem a necessidade, se você entende que a sua vida está nos controles, está no controle das mãos do Senhor, neste momento, na página da igreja, tem um contato lá na igreja, entre em contato conosco. Se você quer uma oração na sua casa, se você precisa, se você entende a necessidade disso, entre em contato conosco, estaremos te visitando, estaremos levando a palavra do Senhor para a tua casa. Mas o mais importante é que a tua vida seja entregue nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que pode tudo, nas mãos daquele que livra, nas mãos daquele que sara, que cura. Somente Ele pode, somente Ele. Livro de Samuel, 1 Samuel fala que ninguém tira a vida senão aquele a quem a dá, e quem nos dá a vida é o Senhor. Quem nos transforma, quem faz tudo nas nossas vidas é o Senhor. Nossa vida é feita de processos, irmão. É um processo que muitas das vezes é doloroso. Pode estar numa cadeia, pode estar na prisão. Mas é um processo que tem que ser vivido. E Deus muitas das vezes não vai te livrar da dor desse processo. Para você entender o quão grande Ele é na sua vida. Se você recebe essa palavra, feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, Deus amado, te apresentamos, Senhor, cada vida, Senhor, meu Deus, que ouviu a Tua palavra nesse dia. Deus amado, aquele que ouvirá no próximo dia, Senhor, conforme a Tua permissão, Deus. Que o Senhor, Pai amado, venha nesse coração, Pai, aquebranta cada dia mais, Senhor. Que ele venha procurar a Tua presença, Senhor, e que ele venha entender o quão grande é o Senhor na vida dele, Senhor, meu Deus. Que esse propósito dele estar hoje, Pai, respirando, é uma permissão do Senhor, meu Deus. Pois sabemos, Pai, que o inimigo tem levantado contra a Tua igreja, Pai. Mas como foi falado, Pai, não foi desde agora que está sendo levantado, mas sim, Deus, a perseguição do Evangelho, Deus, há mais de 2000 anos. E o Senhor declarou um dia que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Deus. E confiamos, Pai, e temos a certeza, Pai, da vitória, pois quem nos confiou, Senhor, foi o Senhor, e quem tem sustentado é o Senhor, Pai. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço por cada vida, Pai, no nome de Jesus. Aí da sua casa, estenda suas mãos. Quero profetizar e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai,
e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você recebe dizendo amém. Deus abençoe, louvado o nome do Senhor. Amém.